Muito bem, falando da lição número 5, a parte de quarta-feira, rejeição e aceitação. Jesus foi aceito por muitas pessoas. Muitos o procuraram, Jairo, Nicodemo, Zaqueu e muitos outros. Mas ele foi rejeitado por pessoas que ele nunca esperaria, pelas pessoas da sua própria cidade natal. Esteve na sinagoga pregando, as pessoas viram ele pregando, viram ele curando e acabaram assim tendo uma antipatia por Jesus. A tal ponto que, num certo momento, alguns até pegaram e fizeram ele subir num morro para tentar lançá-lo de lá para baixo. Por isso Jesus disse, que pena, não existe profeta na sua própria terra. Ele se sentiu magoado. Mas ele tinha um princípio, Jesus nunca rejeitaria ninguém que nele confia. Aquele que vem a mim, diz ele, de maneira nenhuma eu rejeitarei. Pergunta número 6. Por que Jesus foi rejeitado em sua cidade? O que aconteceu? Marcos capítulo meia dúzia, verso 1 em diante, diz assim, e partindo dali chegou à sua cidade. E chegando num sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem essas maravilhas por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria? E não estão aqui conosco os seus irmãos? E escandalizavam-se nele. E não pôde fazer ali curas maravilhosas, somente curou uns poucos enfermos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então a pergunta é, por que Jesus foi rejeitado em sua cidade? O que aconteceu? Resposta, as pessoas não acreditavam que alguém que eles conheciam desde criança tivesse o poder e o conhecimento que ele estava demonstrando. A incredulidade endureceu os corações daquelas pessoas. A atitude dos compatriotas de Jesus é inexplicável. Geralmente, quando uma pessoa sai de uma cidade pequena e fica famoso e volta, as pessoas ficam até envaidecidas, orgulhosas de ter aquele personagem ilustre em sua cidade. Visitando sua terra natal, Jesus viu exatamente o contrário. Ele foi rejeitado de forma estúpida. Isso magoou muito Jesus. Pergunta número 7. Qual a diferença entre a missão dos 12 apóstolos e o ministério de João Batista diante da decapitação? João Batista foi outro rejeitado. E agora, para se fazer uma comparação, Jesus mandou os seus discípulos irem pregando na cidade, enquanto João Batista estava preso. Isso criou um contraste, uma diferença entre o que os discípulos estavam fazendo e o que João Batista estava passando naquele momento. Marcos capítulo 6, 7 a 30 diz assim, e Jesus chamou a si os 12 e os enviou de dois em dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou que nada tomassem para o caminho, ou nada levassem para a viagem, senão somente um bordão, uma espécie de um cajado. E Jesus dizia, na casa em que vocês entrardes, ficai nela, até partirdes dali. Ou seja, vocês ficam junto com a família, convivendo com a família. E saindo, eles pregavam que se arrependessem. A mesma pregação de João Batista. E expulsavam muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo e eles eram curados. E ouviu isto rei Herodes. E disse, João Batista ressuscitou dentre os mortos. Por isso que essas maravilhas são operadas. João Batista já estava morto. Aí conta aqui a história de João Batista, a morte de João Batista. Verso 17. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque Herodes tinha casado com ela. E Herodias queria matar João Batista, porque este repreendia esse relacionamento, mas ela não podia matá-lo. E chegando o dia em que Herodes fazia aniversário, deu ele uma grande festa para os maiorais e príncipes da Galileia. Entrou, porém, a filha de Herodias e dançou e agradou Herodes e aos convidados. E então Herodes chamou a menina e disse, pede-me o que quiseres, e eu te darei até metade do reino. Ela foi e conversou com a sua mãe. E voltou e disse, eu quero uma coisa, que você me dê a cabeça de João Batista em um prato. E Herodes, verso 28, entristeceu-se, verso 26, e Herodes entristeceu-se muito por causa do juramento que fizera e por causa daqueles que estavam sentados com ele à mesa.
não quis voltar com sua palavra atrás. Verso 27, enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João Batista, e ele foi, e degolou João na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e o deu à menina, e a menina o deu à sua mãe. E os discípulos de João, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram numa sepultura. Verso 30, e os apóstolos, de João, ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito e tudo quanto lhe tinham ensinado. Então a pergunta é, que diferença existe entre o ministério, a missão dos 12 apóstolos indo pregar e a vida de João Batista preso? A resposta é, os discípulos estavam pregando e fazendo maravilhas e sendo sustentados pelas pessoas do povo que eles estavam pregando. Enquanto isso, João, rejeitado, estava na prisão, pronto para morrer, ou prestes a morrer. Então essa diferença é muito marcante. João Batista pregou arrependimento, mas muitos não aceitaram, e quando ele falou contra Herodes e Herodias, porque eles estavam sendo amantes, e João Batista chamou a atenção deles, ele foi preso e depois foi morto, enquanto os discípulos estavam em liberdade pregando. A vida cristã tem desses altos e baixos. Muitas vezes, quando um servo de Deus descansa ou adoece, Deus levanta outra pessoa para continuar a pregação do Evangelho, como aconteceu com João Batista e os discípulos. Isto mostra que os servos de Deus, eles serão bem recebidos em alguns lugares e em outros serão totalmente rejeitados. Você vai fazer trabalho missionário, você bate numa porta, oferece uma oração, um livro, tem gente que abre um sorriso e até convida para entrar. Mas tem casa que você bate, a pessoa nem sequer sai na porta para receber você. Às vezes grita lá de dentro, se é crente pode ir embora. Então até xinga um palavrão. E você não pode revidar. Você tem que aceitar aquilo e ir embora. Então Jesus Cristo disse, vão perseguir vocês por causa do meu nome. Vão rejeitar vocês. Bem-aventurados serão quando vos perseguirem por causa do meu nome. Havia um moço no exército alemão, no exército americano, ele era alemão, ele sofria muita perseguição, rejeitado, chamado de espião, as pessoas aprontavam com ele, colocavam a culpa que acontecia tudo nele. E um dia um rapaz que era um soldado zombeteiro, viu ele ajoelhado na beira da cama ali, pegou uma bota cheia de lama e jogou na cabeça do coitado. Ele sentiu aquele impacto, quase desmaiou, mas ele se recompôs e continuou em oração. Na manhã seguinte, o soldado que fizera essa maldade encontrou suas botinas limpas e completamente engraxadas, brilhando. Ele disse, quem fez isso? Um rapaz do quarto disse, foi o crente que fez isso. Ele pegou sua bota, que jogou na cabeça dele e limpou as duas. O rapaz jogou a bota para ir lá conversar com ele. Estava no refeitório. Escuta, eu fiz uma maldade com você. Como é que você aguenta tudo isso, hein? Todo mundo zombando de você, te rejeitando. Ele disse, que o meu mestre sofreu muito mais que eu. E eu tenho que ser semelhante a ele, eu não posso revidar. Eu aceito tudo, não tem problema. Eu perdoo você. Ele falou, você me perdoa? O que você fez com a minha bota já é uma lição, é um tapa na minha cara. Sabe uma coisa? Eu quero saber desse Jesus que você serve. Eu preciso ser uma pessoa como você. Eu tenho o pavio curto. Então eu preciso aprender essa paciência que você tem. E assim aquele moço entregou o coração a Jesus, pelo testemunho daquele moço. Teve um candidato a presidente americano, Adlai Stevenson. Ele perdeu 5 eleições. Ele disse, sabe uma coisa? Ser rejeitado é muito triste. Eu fui rejeitado 5 vezes pelo povo. Ele disse, quando a gente é pequeno, a gente sente isso na escola, quando um outro menino ou outra menina é escolhido no nosso lugar para recitar uma poesia, para cantar uma música de solo, e a gente é deixado do lado, a gente sente, como criança, a gente sente essa rejeição. Quando a gente namora e a moça não quer mais, ou nem sequer dá bola para a gente se sente rejeitado também. Quando alguém se casa e a pessoa que é o nosso companheiro, a companheira, procura outra pessoa, nos rejeita. E isso pesa muito em nossa vida. Só tem um jeito de resolver isso aí. A pessoa procurar colocar Jesus Cristo na vida. Ele foi rejeitado como mestre, mas não revidou, pelo contrário, deixou uma lição profunda de humildade, de aceitação. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E chegou a dizer, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E chegou a completar dizendo, quando vos perseguirem,
Não se preocupe com o que vocês vão dizer. Eu cuidarei de tudo. Esse é o Jesus que foi rejeitado e que não nos rejeita. Nos aceita e nos dá a sua bênção. Na cruz, ele disse para o Deus Pai, por que me desamparaste? E outro falar, por que o Senhor me rejeitou? Mas Deus estava ali aceitando o sacrifício do seu filho e o ressuscitou no terceiro dia. Uma prova incontestável de aceitação. Deus nos abençoe. Ele nos aceita e vai ressuscitar nossos planos e nos dar uma bênção especial. Fica com Deus. Tenha um bom final de quarta-feira. Deus abençoe.